Fala, agriculinos, beleza? Está começando mais uma aula do RAR Vamos Cultivar. Estamos aqui numa propriedade na região de Venceslau Braz, uma propriedade que tomou por decisão de fazer o cultivo de centeio. Aqui tem uma boa produção aqui de centeio, em alguns hectares, só que tem algumas características que eu venho falando na aula sobre alguns cuidados que vocês têm que ter no adensamento de plantas, em espaçamento, que veio acontecer aqui nessa lavoura. Pelo que eu observei aqui, vem de uma pós-calagem, ainda a gente consegue ver alguns índices granulométricos do calcário ainda do solo, né, em reação, e tem essa plantação aqui para a gente conversar, né. Eu, de primeira viagem, consigo observar que o espaçamento das plantas é em torno de 17 centímetros, né, e também a população entre 400 plantas por metro quadrado. Acredito que, devido à arquitetura dessa planta, ela tem essa grande característica de acamar muito fácil. Então aqui aconteceu um acamamento, quase todo o talhão está acamado, né? Isso dá também por períodos muito tempo chuvosos, né? Pode ser também pela compactação do solo, às vezes uma adubação desequilibrada, né? Então pode prejudicar, fazendo com que essa planta não estabeleça bem no solo e venha a acamar, né? No caso do trigo é feito redutores de crescimento, né? Em algumas plantas também, de espécies da poácea, é colocado o redutor de crescimento para diminuir esse índice de acamamento. Eu falei para vocês de algumas coisas. Aqui na planta a gente consegue observar o índice de perfilhamento que tem essa planta aqui, o índice de perfilhamento, a sua raiz aqui, ó, ela está bem superficial, então a gente consegue notar, é notório que essa planta não desenvolveu bem aqui a raiz para que tenha essa função de sustentação, né? Essas raízes adventícias que a gente consegue ver aqui que tem esse plano de sustentação para não ficar acamando tão fácil, uma raiz que não desenvolveu tão bem, né? Então o solo pode estar um pouco compactado. E é notório aqui também como que é feito o perfilhamento, que é aquele número de ramos laterais, né? Em um mesmo exemplar aqui, demonstrando pra gente. Se a gente olhar bem esse talhão aqui, vocês conseguem observar que tem um grande índice na população acamado, que vai dificultar bastante na colheita, dificulta muito na colheita. Eu posso dizer para vocês também, vamos tentar retirar mais uma aqui para nós ver. Ó, sistema radicular bem superficial, né? A cabeleira aqui tá pouco desenvolvida. Seria legal se a gente fizesse uma trincheira para observar melhor o sistema radicular. Mas essa planta sofreu um pouco aqui com o índice de compactação. Vamos falar da espigueta. A espigueta tem uns traços parecidos com a do trigo, mas tem umas características morfológicas diferentes. A gente consegue ver uma morfologia um pouco serrilhada aqui nas glumas. As aristas, elas são um pouco compridas, né? Não tão grande, mas a espigueta é um pouco grande. A arquitetura dessa planta, a altura que essa planta pode chegar. Aqui no campo a gente pode encontrar plantas de altura sendo correspondente a... Considerando a curvatura dessa, por exemplo, aqui está com 1,10, né? É uma planta bastante alta. Tem uma aqui à volta, aqui, ó, que ela está maior ainda, né? Isso aqui, considerando o tamanho da espigueta, aqui está dando 1,40 de planta. Planta bastante alta. O espaçamento é aquilo que eu falei, né? Entre 17 a 20 centímetros é um recomendado para essa cultura. Às vezes, se tem um índice de acamamento muito alto em cultivares, é melhor aumentar o espaçamento, diminuir o número de plantas por densidade por metro quadrado, porque isso daí vai favorecer o menor índice de acamamento. Então, pessoal, aqui a gente pode ver algumas considerações que pode ser feita dentro do estande.
Ó, aqui aparece aveia no meio do estande, né? Aquela preocupação que a gente tem como técnico em agropecuária em avaliar bem a semente onde que a gente está comprando, né? Se é semente certificada, da onde que está vindo essa semente, porque aqui houve uma mistura nas sementes e apareceu, tem várias no stand, várias plantas aí, ó, de aveia no meio da de centeio, né? Então é uma preocupação que a gente tem que ter para o nosso stand ter maior qualidade possível, né? Pessoal, o acamamento nessas plantas da família Poácea geralmente acontece, então a gente tem que fazer algumas certas prevenções, porque devido ao solo compactado, pode prejudicar o sistema radicular dessas plantas, não desenvolver bem as raízes adventícias e essa planta não se autossustentar. A arquitetura da planta contribui bastante, porque ela, quanto maior a altura, às vezes fica difícil com o vento, com uma chuva intensa, ela se manter em porte ereto. Então a gente tem essa dificuldade, porque quando a planta está acamada, para a gente fazer a colheita, o índice de perca de produtividade e produção é muito maior, porque às vezes a plataforma da colheitadeira não consegue arrancar aquela planta que está deitada no chão. Então, algumas plantas da Poácea tem como você fazer um tratamento, assim mesmo quando ela está no solo, reduzir o crescimento. Você aplica redutores de crescimento para ela diminuir essa intensidade. E também fazer essas rotações de cultura para favorecer esse trato cultural que você faz todo ano, né? Para não usar sempre o mesmo local onde você estiver passando o trator, passando o implemento, passando o equipamento pesado, para não compactar essa região e vir a comprometer o seu solo.